E aí, beleza? Após escapar de um planeta com um ninho alienígena, a nave espacial Sulaco flutua pelo espaço, enquanto sua tripulação está congelada em hipersono. Infelizmente, há um ovo de alienígena escondido na nave que logo eclode e causa um incêndio elétrico. Enquanto o alienígena se prende a um dos membros da tripulação, os sistemas automatizados enviam todas as criotubos para uma cápsula de escape e a ejetam para o espaço sideral. O sistema de navegação do veículo o leva até o planeta mais próximo, chamado Fiorina 161, uma colônia penal somente masculina, povoada apenas pelos criminosos mais perigosos e de propriedade da mesma empresa responsável pela nave. Os internos encontram a cápsula e descobrem que Ripley ainda está viva, então a levam para a enfermaria. O Dr. Clemens cuida dela e lhe dá uma injeção que a ajuda com a dor. Ele também compartilha uma notícia ruim, pois Ripley é a única sobrevivente do acidente. Os outros dois humanos morreram e o androide foi danificado. Enquanto isso, os internos usam um guindaste para levar a nave destruída para dentro do prédio. Seu cão Spike aproveita a chance para olhar para dentro e começa a latir ao ver o alienígena, que passou despercebido pelos locais. Posteriormente, o diretor Andrews anuncia aos prisioneiros que agora tem uma mulher no prédio. Alguns homens apontam que isso trará problemas, pois todos fizeram votos. Mas Andrew os assegura que já conversou com a empresa e pediu um navio de resgate. Ripley fica sob os cuidados de Clemens com ordens estritas de não sair da enfermaria até que o navio chegue. Enquanto isso, Murphy verifica Spike e fica chocado ao ver que o pobre cão tem várias feridas na cabeça, o que é estranho, pois nenhum dos prisioneiros ousaria machucá-lo. Assim que Ripley se sente melhor, ela exige ver os destroços, então Clemens a leva até lá enquanto explica como cada pessoa morreu. A menina morreu dormindo, mas Ripley percebe uma marca de queimadura no lado da criotubo. Lembrando que os alienígenas têm sangue ácido, ela fica desconfiada e pede para ver o corpo da menina. Em seguida, eles vão ao necrotério e Ripley começa a inspecionar o corpo da menina, querendo ter certeza de que não há um alienígena dentro. Então, ela exige uma autópsia sob a desculpa de uma possível infecção. Clemens, desconfiado, abre o corpo. Para alívio de Ripley, a menina realmente morreu afogada e não há sinais de vida alienígena. Naquele momento, Andrews chega e repreende Ripley por ter deixado a enfermaria, mas Ripley o distrai, pedindo que ele queime os corpos usando a desculpa da infecção. Momentos depois, os corpos do navio são cremados e o interno Dillon oferece um elogio muito sincero. Ao mesmo tempo, em outra sala, Spike começa a convulsionar e de repente explode enquanto um alienígena sai de seu corpo e então corre para se esconder em algum lugar do prédio. Depois, Ripley se lava e raspa a cabeça, pois é a política da prisão. Então, ela vai ao refeitório e tenta agradecer a Dillon pelo seu elogio, mas Dillon a adverte para não tentar se aproximar dele, pois ele fez coisas horríveis com mulheres no passado. Ripley se senta e almoça com eles, pois não tem medo. Mais tarde, Ripley pergunta a Clemens como ele acabou sendo médico da prisão e se ele cometeu algum crime, pois também tem um código de barras na pele como os internos. Clemens desvia da pergunta e, em troca, pergunta sobre o verdadeiro motivo da autópsia. Para distraí-lo, Ripley flerta com ele e eles acabam se envolvendo intimamente. Enquanto isso, Murphy está trabalhando em um túnel isolado quando encontra uma pele descartada. De repente, ele ouve um barulho e pensa que é Spike, mas ao olhar mais de perto, vê o alienígena se movendo lentamente. A criatura ataca jogando ácido em seu rosto, fazendo Murphy cambalear para trás e cair em um gigantesco ventilador que imediatamente o destroça. Logo, Clemens é chamado para investigar os restos de Murphy. Andrews pensa que Murphy se distraiu e se aproximou demais do exaustor, mas Clemens conclui que o ventilador estava soprando na direção de Murphy. Ele também encontra uma marca de queimadura como a que Ripley viu na cápsula de hipersono. Querendo respostas, Clemens vai procurar Ripley e a encontra vasculhando os destroços da nave em busca do gravador de voo. Quando ele conta a ela sobre Murphy, Ripley começa a suspeitar que há um alienígena por perto e Clemens
Clemens exige ouvir toda a história, mas antes de compartilhar essa informação, Ripley quer recuperar os restos do androide. Clemens diz para ela ir ao depósito de lixo, mas ele não pode acompanhá-la porque tem uma reunião com Andrews, e quando Clemens se encontra com seu líder, ele é imediatamente repreendido por permitir que Ripley ande sozinha. Ele também compartilha que receberam uma comunicação de alto nível da empresa sobre Ripley, que aparentemente é extremamente importante para os superiores, mas Andrews não sabe o motivo. Uma discussão surge sobre como proceder, e Andrews diz a Clemens para se comportar ou contará a Ripley sobre seu passado sombrio. Enquanto isso, Boggs, Rains e Golic estão em uma missão de pesquisa que os faz colocar velas para medir vários túneis e salas no prédio. No entanto, algumas velas ao longe continuam sendo apagadas. Supondo que seja o vento, Rains vai reacendê-las apenas para encontrar o alienígena agora totalmente crescido, que agarra Rains e começa a mordê-lo. Boggs e Golic ouvem gritos e correm para verificar o amigo, mas assim que veem a criatura, correm de volta com medo até a entrada. Lá eles encontram o corpo morto de Rains. De repente, Boggs é atacado de cima pelo alienígena, que arranca sua garganta. O sangue espirra em Golic, que após um momento de choque paralisado, foge em pânico. De volta a Ripley, ela procura no depósito de lixo e encontra os restos do androide. Quando tenta sair, ela é encurralada por 3 prisioneiros que rapidamente a atacam e a forçam a se debruçar com a intenção de abusar dela. Nesse momento, Dillon entra e espanca os prisioneiros com um pedaço de aço, ameaçando reeducá-los. Antes de sair, Ripley soca um de seus agressores no rosto. Depois, Ripley conecta o que sobrou do androide a uma fonte de energia na enfermaria e o reativa. Usando o sistema do androide, ela acessa o gravador de voo da nave e descobre que um incêndio causou sua ejeção da nave e que um alienígena viajou com eles quando escaparam do planeta. Essa informação foi compartilhada com a rede, então a empresa já sabe disso e o androide está em grande dor e pede misericórdia. Então, Ripley o desconecta permanentemente. Naquele momento, Golic é arrastado para a enfermaria enquanto jura que não matou ninguém. Segundo ele, foi um dragão. Andrews e os outros o consideram insano, mas Dillon o defende, dizendo que Golic nunca foi mentiroso. Ripley ouve tudo e aparece para confirmar a história, mas Andrews ainda está cético. Eles acabam tendo uma reunião no escritório dele e Ripley compartilha tudo o que sabe sobre os alienígenas. Infelizmente, Andrews revela que, além de algumas facas e machados de bombeiro, não há armas na prisão. Ele também confina ela à enfermaria até que o navio de resgate chegue, ainda sem acreditar em sua história. Mais tarde, na enfermaria, Ripley não se sente bem e Clemens lhe dá outra injeção. Golic ouve e diz que ela também morrerá em breve. Para distraí-la, Clemens finalmente admite que também já foi um prisioneiro, condenado depois que um vício em medicamentos o levou a tomar uma decisão médica errada e causar várias mortes. Quando a prisão foi transformada em uma fábrica de blindagem de chumbo e a população reduzida, ele decidiu ficar com os internos, sabendo que ninguém mais o contrataria como médico. De repente, uma sombra aparece atrás da cortina e o alienígena se revela, matando Clemens em segundos. Em seguida, ele se aproxima de Ripley e a encurrala contra a parede. Mas após observá-la de perto, o alienígena recua e sai pelo teto, levando o corpo de Clemens consigo. Ripley corre para o refeitório, onde Andrews está tentando formar um grupo de busca por Boggs e Rains. Ela diz a eles que o alienígena está aqui, e Andrews não acredita nela. Após um pânico inicial, os prisioneiros se reúnem na área de assembleia e discutem sobre quem deve assumir como líder. Ripley os interrompe para contar o que sabe sobre os alienígenas. Embora este se mova um pouco diferente, a falta de armas ou um sistema de vigilância torna o planejamento difícil, e Morse fica furioso, culpando Ripley por trazer o alienígena para a prisão. Dillon o cala e o grupo concorda em ouvi-la. Ripley pede um plano do chão e percebe um grande sistema de túneis, mais uma unidade de contenção de resíduos tóxicos que pode ser completamente selada. Há também barris de material altamente combustível
combustível atrás de uma porta de aço espesso. Eles decidem usar esse material para queimar o alienígena fora dos túneis e forçá-lo para a unidade de contenção para aprisioná-lo indefinidamente. Logo, os internos começam a preparação, encharcando o túnel com o combustível. Eles também procuram pôr baterias funcionais para a lanterna que dará o sinal. Fumar é proibido porque até uma pequena faísca pode causar uma explosão. Enquanto trabalham nos túneis, eles encontram áreas com buracos causados pelo ácido do alienígena. Um dos prisioneiros está usando uma escada e acidentalmente deixa cair seu sinalizador. Ele o recupera antes que possa causar um acidente. Infelizmente, essa distração dá ao alienígena a chance de atacá-lo de surpresa. O sinalizador cai e acende o combustível, causando uma enorme explosão que inicia um incêndio e mata vários prisioneiros. Alguns homens tentam fugir, mas as chamas os alcançam de qualquer forma e os queimam. Ripley e Dillon salvam tantas pessoas quanto podem. Eventualmente, alguém consegue ativar os aspersores, mas embora o fogo tenha sido extinto, o grupo está significativamente reduzido. Depois, os sobreviventes se movem pelos túneis para coletar os corpos. Enquanto os prisioneiros discutem sobre o que fazer, Ripley começa a se sentir mal. Então, ela volta à nave destruída para usar o scanner biomédico. Aaron a ajuda a manusear a máquina e, após uma rápida varredura, eles ficam chocados ao descobrir que Ripley foi inseminada pelo alienígena. Isso explica por que o alienígena não a atacou. Está protegendo sua prole. Então, Ripley pede a Aaron que envie uma mensagem à empresa dizendo que toda a base se tornou tóxica e eles devem ficar longe. Aaron fica confuso porque o navio de resgate é a única esperança deles. Então, Ripley explica que a empresa levará o alienígena para a Terra para fazer armas. Quando Aaron se recusa a enviar a mensagem, Ripley o sacode furiosamente, mas não consegue mudar sua mente e decide partir para procurar o alienígena. Naquele momento, Aaron recebe uma mensagem do navio de resgate dizendo que eles chegarão em 2 horas e que a maior prioridade é manter Ripley em quarentena. Com uma lanterna na mão, Ripley procura o alienígena pelos corredores escuros, seguindo os ruídos estranhos. Quando finalmente vê a criatura, ela a ataca com uma barra, apenas para descobrir que confundiu um cano enferrujado com a cabeça do alienígena e que o barulho vinha dos insetos dentro. E de repente o alienígena aparece bem atrás de Ripley. Momentos depois, Dillon é surpreendido por uma presença, mas é apenas Ripley. Ela explica que procurou pelo alienígena e que ele não a atacou por causa de sua gravidez. Ela também percebe que a forma que viu na varredura é uma rainha, o que significa que seu bebê alienígena pode gerar milhares de mais aliens. Ripley pede a Dillon que acabe com tudo para ela, já que ela não sobreviverá ao parto de qualquer forma, então Dillon se prepara para matá-la. No entanto, no último segundo, ele muda de ideia e aponta que a imunidade de Ripley pode ser usada a seu favor. Ripley concorda em lutar, mas faz Dillon prometer que acabará com tudo depois que derrotarem o alienígena. Posteriormente, Dillon reúne os internos e Ripley explica que a empresa considerava sua antiga tripulação e até mesmo os fuzileiros navais como dispensáveis, então a chance de deixarem criminosos viverem é 0. Todos concordam em lutar e elaboram um plano. Alguns homens servirão como isca e guiarão o alienígena para os corredores das obras de chumbo, fechando todas as entradas até que o alienígena seja forçado para o molde. Enquanto todos preparam as portas e interruptores, Aaron se esgueira. Dillon explica a Ripley que a estrutura é antiga e não foi usada por 5 anos, então algumas partes podem não funcionar. Isso significa que ele só tem uma chance de fazer isso certo. Morse tenta fechar a última porta, mas ela não funciona e logo o alienígena ataca um interno para matá-lo. Outro prisioneiro vê isso e chama a atenção da criatura para iniciar a perseguição. Enquanto correm pelos corredores, os outros fecham as portas para forçar o alienígena para o caminho certo. No entanto, o design labiríntico da área confunde todos e eles não têm certeza de quais portas fechar, sem mencionar o alienígena quebrando a janela de uma delas. Depois de perderem o rastro da criatura, um interno vai procurá-la e chama sua atenção novamente com um sinalizador. A perseguição recomeça e, embora continuem fechando portas, mais 2 homens são mortos. Um homem entra em pânico e quase ativa o pistão cedo demais, mas Ripley o impede na hora certa. Do lado de fora, o navio com os trabalhadores da empresa finalmente pousa.
pousa e Aaron os recebe, dizendo-lhes que Ripley está na área do forno. O grupo entra carregando uma enorme gaiola de aço, então Dillon entra nos túneis e encontra o alienígena matando outro prisioneiro. Então ele arrasta o corpo para longe das garras da criatura e o deixa perto do molde como isca. O alienígena se aproxima e um prisioneiro ativa o pistão. No entanto, o alienígena percebe que é uma armadilha e arrasta o corpo de volta para os túneis sem entrar no molde. Agora eles têm 5 minutos para atrair o alienígena novamente antes que o pistão feche o molde. A equipe corre pelos corredores em diferentes direções tentando encontrar o alienígena. Enquanto Ripley continua encontrando corpos, um interno corre o mais rápido que pode, apenas para ser agarrado e morto pelo alienígena antes de poder entrar no molde. Em outro corredor, Morse esbarra em um prisioneiro e ambos caem. Enquanto riem do susto falso, o alienígena aproveita a chance para matar o outro homem. Morse se afasta do alienígena, enquanto Ripley chega com um sinalizador e começa a lutar com o alienígena, tentando forçá-lo a atacá-la. Nesse momento, Dillon chega e a arrasta para longe enquanto ela grita. Então, o alienígena o segue para proteger sua prole. Isso finalmente faz a criatura entrar no molde e Morse fecha a porta para prendê-la. Enquanto Morse corre para a plataforma de chumbo, Ripley tenta ficar no molde também, mas Dillon a puxa para fora e promete matá-la mais tarde. A dupla começa a sair apenas para notar que o alienígena está seguindo-os. Então Dillon decide ficar no molde para manter o alienígena lá. Enquanto o alienígena ataca Dillon, Ripley sai e diz a Morse para derramar o chumbo quente no molde, cobrindo completamente tanto o alienígena quanto Dillon. Pensando que finalmente acabou, Morse comemora. No entanto, o alienígena sai do molde e começa a perseguir Ripley. Ela começa a subir uma série de correntes, mas o alienígena a segue em grande velocidade. Nesse momento, Morse grita para Ripley lembrar-se do sistema de aspersão. Então ela pula para ativá-lo. A água cai sobre o alienígena e o resfriamento súbito causa rachaduras por todo o seu corpo até que finalmente explode. Então Ripley se junta a Morse na plataforma apenas para ser repentinamente cercada por Aaron e pelos funcionários da empresa. Ele jura que destruirão o feto após removê-lo do corpo de Ripley, mas ela não acredita nele e fecha a cerca entre a plataforma e o grupo. Morse tenta se afastar, mas um dos guardas imediatamente atira em sua perna. Vendo que Ripley estava certa, Aaron atinge o designer nas costas com um cano, fazendo com que os soldados atirem nele e o matem. Enquanto isso, Ripley pede a Morse para ajudá-la uma última vez e ele move a plataforma sobre o forno fervente. Determinada a acabar com tudo, Ripley salta da plataforma. Naquele momento, o alienígena irrompe de seu peito, mas Ripley segura-o firmemente e ambos morrem assim que caem nas chamas. No final, os cientistas enfaixam Morse e o levam com eles. Nos destroços da nave, pode-se ouvir a gravação de Ripley de sua primeira aventura, dizendo que ela é a última sobrevivente. Terminando assim Alien 3, clássico final da trilogia de ficção científica Alien de 1992. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!